Miami nunca foi conhecido por ser um circuito espetacular, mas hoje tivemos a melhor corrida já realizada lá. De longe, com muitas batalhas, polêmicas, confrontos e Miami, pelo menos para mim, deixou uma impressão muito boa. Depois de tantas semanas em Fórmula 1, tivemos essa corrida. Miami foi um grande retorno para a categoria máxima após a pausa improvisada, mas agora teremos que esperar mais 3 semanas por competição. Para nós, é hora de resumir o que de mais relevante essa quarta rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1 nos deixou. Antes de começar a falar sobre a corrida, precisamos fazer um breve resumo da corrida sprint que tivemos ontem, porque sim, há formato sprint neste Grande Prêmio de Miami. A pole position dessa mini competição foi conquistada por Lando Norris, com Andrea Kimi Antonelli ao seu lado, sendo a surpresa da sessão do piloto britânico. Na largada, Norris foi muito bem, enquanto Antonelli despencou, caindo várias posições, com Piastri e Leclerc avançando algumas posições e deixando o italiano na quarta colocação. Nas voltas iniciais, Antonelli e Leclerc tentaram ultrapassar sem sucesso, enquanto atrás, Hamilton e Verstappen mantiveram suas características habituais. Além disso, a corrida foi bem linear. Na volta 7, os Mercedes duelaram em estilo ioiô, vitória de Antonelli, mas sem nenhum efeito para ele. Depois ele recebeu 5 segundos de punição por exceder os limites da pista no sprint, caindo 2 posições da classificação. Portanto, no final, Norris acabou vencendo a corrida com uma dobradinha na McLaren, onde na terceira posição terminou Charles Leclerc e em quarto lugar George Russell, que avançou devido à penalização de seu companheiro de equipe. Para o domingo, esperava-se alguma incerteza meteorológica, pois havia ameaça de tempestade elétrica, o que fez com que a corrida fosse adiantada em 3 horas em relação ao horário previsto para o início. Mas um dia antes, na classificação, Antonelli voltou a vencer todo o grid, fazendo uma volta única e muito boa de classificação, o que lhe garantiu a melhor posição de largada para a corrida. Com a surpresa de que Verstappen conseguiu um tempo muito bom, classificando-se em segundo, e fechando essas primeiras posições estaria Charles Leclerc, que largaria na terceira posição. No entanto, antes de começar, teríamos algumas surpresas, como quase sempre antes do início do Grande Prêmio. Isaac Hayar foi desclassificado da classificação por irregularidade técnica no assoalho do carro e teve que largar do pit lane neste Grande Prêmio, apesar da sua classificação não ter sido excepcional. Isso nos deixava uma incógnita. Os largadores da temporada 2026 estariam nas primeiras posições, então só restava ver se Antonelli e Verstappen conseguiriam liderar ao sair da curva 1, se Leclerc teria uma enorme oportunidade de vencer com uma boa largada, ou se a McLaren poderia repetir a vitória que vimos deles na corrida sprint. E quando chegou 1 da tarde, horário de Miami, era a hora de correr. E assim que os carros se alinhariam no grid de largada, as luzes do semáforo se apagariam, e com isso, daria-se início. Verstappen e Antonelli não largaram tão rápido quanto Leclerc e Norris, mas Verstappen tentou fechar o britânico nessa largada. Mas Antonelli nada pôde fazer contra Leclerc, que tomou sua posição, e a de Max Verstappen. O neerlandês tenta frear mais tarde para segurar a posição contra o monegasco, mas fica lado a lado com ele. E na tentativa desesperada de manter a posição, comete um erro e acaba rodando, perdendo muitas posições e ficando junto com Leclerc no final do pelotão. Leclerc em primeiro, Antonelli em segundo e Lando Norris em terceiro, após queda de desempenho do piloto neerlandês. Na curva 11, Hamilton tenta ultrapassar Franco Colapinto, mas eles se tocam e o carro de Hamilton sofre danos no assoalho. O carro de Colapinto também sofreu danos no assoalho, mas ambos seguiram na corrida e não houve punição para nenhum dos dois pilotos. Verstappen, após perder várias posições por um erro, ficou furioso e começou a ultrapassar o pelotão intermediário como se jogasse Fórmula 1 da Electronic. Karts tirándose desde lejos, estirando frenadas, siendo muy agresivo con un Verstappen. Ele estava desesperado para recuperar posições após aquele erro inicial. Enquanto isso, na frente, Russell tentava avançar no grid, conseguindo ficar em quarto ao ultrapassar Oscar Piastri. Antonelli buscava a liderança do Grande Prêmio e na volta 4 ultrapassou Charles Leclerc na última curva fechada do circuito. Mas a Fórmula 1 Jojo ainda existe e apesar das mudanças, na volta seguinte, Leclerc recuperou a liderança do Grande Prêmio. Mas isso acabou deixando Antonelli em uma situação difícil, pois não só não conseguiu ultrapassar novamente o piloto monegasco, como na volta 6, na curva número 1, Norris acabou ultrapassando Antonelli, deixando-o novamente na terceira posição. Uma manobra ruim desestabilizou completamente o piloto italiano, mas ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, 2 acidentes praticamente simultâneos também ocorreram. Primeiro, Hadjar bateu no muro na entrada da chicane da ponte, destruindo seu carro. Bateu no muro e abandonou a corrida.
Na frente, Lawson disputava a posição com Gasly e, ao travar os freios na curva de grampo, bateu nele durante uma ultrapassagem por fora, causando capotamento e acidente grave que encerrou a prova para ambos. No entanto, em defesa de Liam Lawson, recentemente foi revelado que a caixa de câmbio do seu carro falhou e por isso ele acabou travando os pneus e levando o francês ao acidente violento. Independentemente disso, os acidentes provocaram a entrada do safety car e o único piloto que aproveitou a neutralização foi Verstappen, pois a Red Bull chamou para os boxes para tentar uma estratégia alternativa, colocando pneus duros muito cedo, que teriam que durar toda a corrida, mas era a única possibilidade de colocá-lo mais à frente no grid. O safety car saiu na volta 11, na relargada Leclerc foi bem, enquanto Russell perdeu posição para Oscar Piastri, caindo para quarto lugar. Enquanto isso, Verstappen seguia lutando intensamente para recuperar o máximo de posições possível. Norris ficou na traseira de Leclerc e na volta 13 assumiu a liderança com ótima manobra, sem chance de resposta ao monegasco. Mas Antonelli tentou na mesma volta e, embora consiga ultrapassá-lo, Leclerc devolve na reta principal, obrigando Antonelli a deixar a manobra para depois. E acaba ultrapassando na reta entre as curvas 8 e 11, para finalmente acabar com qualquer tentativa ou possibilidade de recuperar a posição. Atrás, na volta 16, Verstappen estava em 10º, e com o ritmo que tinha, era questão de tempo para que, quando o restante dos pilotos parasse nos boxes, ele assumisse a liderança do Grande Prêmio. Mas, nesse momento em particular, havia ameaça de chuva, e os rádios das equipes indicavam que ia começar a chover forte, mas por pouco tempo. Todos os pilotos queriam aguentar na pista, até ver como a situação do céu e da meteorologia se esclareceria. No entanto, a chuva prometida simplesmente não chegava e as equipes começaram a apostar em seguir seus diferentes planos estratégicos. Russell para nos boxes na volta 21 tentando o undercut, forçando a Ferrari a chamar Leclerc que para na volta 22. Mas a estratégia falha e ele perde posição para o piloto britânico e Max Verstappen. Além disso, ele acaba caindo no tráfego e vê Norris, Antonelli e Piastri permanecendo na pista nessas voltas em que ele parou nos boxes. A ameaça de chuva continuava, mas ela não chegava de fato, e as equipes decidiram ignorar a chuva esperada e seguir com seus planos. E é aqui que a Mercedes acaba tirando da McLaren a oportunidade de vencer este grande prêmio. Pois param Antonelli nos boxes na volta 27 buscando undercuts, e isso faz com que Norris e a McLaren acabem parando uma volta depois. Na saída do pit lane, a disputa pela primeira posição virtual foi intensa, mas o piloto da McLaren perdeu para o da Mercedes a segunda colocação, além da posição crítica na pista para o carro de Max Verstappen. Por quê? Ficar próximo do piloto italiano, mesmo com Antonelli relatando vários problemas no câmbio. Norris no tenía una clara oportunidad de adelantarle, y se sintió que una vez Perderam a posição na pista, suas chances de vitória desapareceram de uma só vez. Mas nesse momento, Verstappen estava liderando o Grande Prêmio, mas com os pneus extremamente desgastados, então Antonelli e Norris logo chegaram na traseira do holandês, e Antonelli na volta 29 o ultrapassa para assumir a liderança do Grande. pero Norris se trabó. Manobra com Max perdendo um pouco de tempo, embora eventualmente consiga ultrapassá-lo nessa mesma volta, assumindo a segunda posição naquele momento. Verstappen tentou defender a posição, mas com pneus desgastados percebeu que não conseguiria alcançar os dois pilotos à frente e focou apenas em se manter na pista, vendo que não havia como superá-los naturalmente. Mais atrás, Leclerc seguia Russell de perto e ultrapassa na volta 31, assumindo a quarta posição e deixando o britânico ainda mais para trás no grid. A partir daí, a corrida se estabilizou. Norris não conseguia passar Antonelli e Leclerc se aproximava lentamente de Verstappen para tentar o último lugar no pódio. Mas havia pouquíssima ação nesse ponto. Na volta 46, Leclerc se aproximou de Verstappen e ameaçou seu lugar no pódio. Tivemos outra disputa intensa quando Leclerc ultrapassa na reta principal, mas Max reage rapidamente. Ele recupera a posição de uma maneira brilhante nas curvas desse circuito, mas no final, novamente acaba sendo ultrapassado por Leclerc na reta em direção à curva número 11. Mas essas manobras não só drenaram a bateria do piloto neerlandês, como também superaqueceram os pneus, e ele acabou ficando exposto ao ataque de Oscar Piastri, que também o ultrapassou na volta 49. Nesse momento, a disputa pela liderança já estava praticamente definida. Antonelli já tinha se distanciado de Norris, mas estavam duas batalhas decisivas. Piastri conseguiu alcançar Charles Leclerc, enquanto Russell alcançou Max Verstappen. Os dois brigaram intensamente na pista, chegando a se tocar nas tentativas de ultrapassagem e danificando a asa dianteira de George Russell.
No fim, o piloto britânico completou a ultrapassagem. Na volta 56, o piloto britânico completou a ultrapassagem, enquanto Piastri superou Charles Leclerc na última volta da corrida. Mas será que é exatamente aqui que começa a loucura da última volta? Porque Leclerc cometeu um erro grosseiro na curva número 3, acelerando demais ao tentar acompanhar Piastri, acabou perdendo o controle do carro e batendo levemente no muro. Apesar de poder continuar, o carro estava tão danificado que não fazia bem as curvas. Por isso, ele teve que cortar todas as curvas possíveis. Ao tentar segurar a posição contra Russell e Verstappen, ambos colaram na traseira dele e na curva final, Russell ultrapassa enquanto ele se move na frenagem. Leclerc acaba tocando nele, danificando ainda mais seu carro, mas Russell consegue completar a ultrapassagem e Verstappen finaliza o trabalho, ultrapassando e colocando-o ainda mais atrás na classificação. Em um erro que custou tudo ao piloto monegasco e onde ele foi investigado por tudo o que fez nessa última volta da corrida. Mas ao chegar nessa mesma volta, Antonelli conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro e conquistar mais uma vitória na temporada, para consolidar ainda mais sua liderança na tabela mundial de pilotos. Terceira vitória seguida na temporada para Antonelli, que vive ótima fase. Consegue fazer uma corrida brilhante com um bom ritmo, não comete os mesmos erros da sprint e, com a ajuda da estratégia da Mercedes, brilha em um fim de semana em que seu companheiro esteve completamente perdido. O restante do top 10 do Grande Prêmio de Miami terminaria da seguinte maneira. Norris fica em segundo após ótima corrida, Piastri em terceiro e garante pódio duplo para a McLaren. Russell termina em quarto, com atuação discreta. Max Verstappen termina em quinto após se recuperar de um erro na largada. Lewis Hamilton fica em sexto, herdando a posição de Charles Leclerc em um fim de semana discreto para o britânico. Franco Colapinto fica em sétimo e alcança seu melhor resultado na Fórmula 1 neste fim de semana. Oitavo lugar para Charles Leclerc, que acaba sendo penalizado em 20 segundos pelos constantes cortes de curva que fez nessa última volta. Nono lugar para Carlos Sainz, fechando o top 10, Alex Albon, completando a dupla pontuação que a equipe Williams conquista neste grande prêmio. Acho que vimos sem dúvida a melhor corrida da temporada. As mudanças que a Fórmula 1 fez parecem estar funcionando e vimos menos artificialidade, mas também batalhas e disputas em uma pista que normalmente não proporciona muito desse espetáculo. Honestamente, gostei do que vimos hoje em Miami e por isso minha nota é 9, uma corrida muito boa. Tivemos batalhas, polêmicas, disputa pela liderança e espero que isso continue no campeonato. Por enquanto, estou satisfeito com o espetáculo e as mudanças recentes da Fórmula 1. Meus pilotos do dia são Lando Norris, que fez ótima corrida e só não venceu por causa do undercut da Mercedes. Franco Colapinto, que apesar dos danos resistiu e repetiu sua melhor posição ao terminar um grande prêmio. E Antonelli, que em um grande prêmio onde seu companheiro sumiu, voltou a brilhar para aumentar a diferença na tabela. E minha decepção do dia foi Russell novamente, pois a surra que Antonelli deu nele hoje, e não só hoje, mas durante todo o fim de semana, foi completamente brutal. Russell não está sendo consistente, nem está tendo sorte, e hoje também não teve ritmo, o que deve preocupar bastante o piloto britânico. Vendo a grande fase que seu companheiro está vivendo, ele precisa acordar rapidamente, pois a pressão está completamente do lado dele, diante de um Antonelli que não para de crescer nesta temporada em particular. Mas, senhoras e senhores, com isso encerramos o resumo do Grande Prêmio de Miami 2026 da Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, você gostou das mudanças que a Fórmula 1 mostrou para este Grande Prêmio? Gostou da competição? Com que nota você avaliaria? E claro, me conte quem foram seus pilotos do dia e suas decepções do dia neste Grande Prêmio de Miami 2026 da Fórmula 1. Me contem todas as suas opiniões na parte dos comentários. Eu sem mais me despeço dizendo que, se você gostou desse vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal, ative as notificações para saber quando estou postando um novo vídeo e compartilhe este com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição desse vídeo. A gente se vê nos próximos dias com mais conteúdo, como sempre, aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar e até logo!